pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concordo com o Rafa e o tema escolhido é a série biográfica Chespirito Sem Querer Querendo. Ela tem uma nota boa no IMDb, 7,6 de 10. Ela é dirigida pelo filho do Roberto Gomes Bolanos, que é o Chaves. Ela contém 8 episódios, tá? E vamos falar dessa série que, além de estar hypada, está sendo muito polêmica. Por quê? Porque a série começa desde o início da história do Roberto Gomes Bolanos, quando ele era criança, e aí mostra que, devido a acho que uma guerra que aconteceu, não sei se direito se é a Segunda Guerra Mundial, a mãe dele deixou ele com a tia dele. Os dois irmãos ficaram com a mãe, enquanto ele ficou sozinho com essa tia. Só que nesse lugar, pessoal, foi o lugar que ele teve a ideia, tanto que até a mãe dele deu o chapéuzinho do Chaves, para ele ficar naquela época. Depois de um tempo ela pegou ele se tornou adolescente e ele sempre quis ir para o lado do humor. Só que não se sabe o que aconteceu com o pai dele direito, porque não explicou na série. Já agora o pai dele, do Roberto, sempre tentou fazer sucesso também. Só que ele pintava, ele fazia outras coisas. Só que, como a gente sabe, o Roberto Gomes Bolanos, ele sempre teve o lado humorista dele, né? Ele sempre teve o lado dele cômico, ainda mais que ele era realmente atrapalhado na vida real. Todo mundo pensa que era só personagem, o Chapolin, o Chaves que é atrapalhado. Não, pessoal, ele era realmente assim. E aí, como ele trabalhava numa fábrica de rebite, ele começa a fazer aquelas atrapalhadas, tanto que ele até faz o bigodinho do Chape, faz uma cena da esteira lá, e os trabalhadores, né, os amigos dele lá, começam a rir, tanto que ele até consegue fugir do trabalho. E ele vai no dia seguinte e decide se demitir. Ainda mais que ele conheceu a bela Graciela, pessoal, que era uma menina com quem ele se encantou. E aí ele começa a gostar da Graciela, ele chama ela para sair, ele consegue fazer também uma entrevista, só que ele foi o único que não conseguia datilografar, pessoal, ele não sabia datilografar. Ele parecia aquelas pessoas que falam que pega milho, né? Vão pegando milho de tão lento que é, e ele decide escrever à mão. Até o cara zoa ele é aceito para começar a escrever, só que ele vai conseguindo o primeiro trabalho como levando um cafezinho, até que pedem um slogan e ele tem uma ideia brilhante de fazer um slogan. Com isso, ele tem a ideia de criar o tal do Cidadão Bolanos, pessoal, que o Canal 8 não aguentava mais sustentar isso, até que ele tem a ideia de criar a mesa quadrada, pessoal. A mesa quadrada foi um dos maiores sucessos, só que, e aí, ele não queria falar mal das outras pessoas, tanto que ele acabou até se demitindo por causa disso. Casado com filho e tudo mais, ele se demitiu de novo. A mulher dele segurou as pontas até que ele teve a brilhante ideia do que, pessoal? De criar o Chapolin Colorado. E como é que ele criou o Chapolin Colorado? Ele criou através da ideia das filhas, que o viu como um super-herói, que é uma das cenas muito legais, que ele vê ele como um super-herói, só que um super-herói atrapalhado. E o Chapolin, onde ele tirou a ideia? Ele tirou de um grilo que apareceu na mesa dele, e ele viu aquelas anteninhas, e com isso ele criou o Chapolin Colorado. Só que o grande problema é que não queriam dar oportunidade para ele gravar, tanto que ele gravou em um outro lugar, com um outro diretor, e o diretor lá até deu espaço para ele, só que o grande problema é que sempre tem um X9. Um dos funcionários foi lá, ligou para o chefão e denunciou ele. Só que ele já tinha conseguido gravar o primeiro episódio, o piloto do programa, tendo um cenário junto com o Rubem Aguirre e a Marieta, que foram os grandes que ajudaram ele desde o início, junto com o Ramon, que é o Seu Madruga. Só que o cara fica bravo com ele, pega a fita dele e fala: não gosto dessa porcaria, não quero nem saber, e coloca uma fita vermelha e coloca pro cara levar, o funcionário levar embora para deletar depois, a fita vermelha deletar. O Bolanos, como não era nada tonto nem gênero, o que ele fez, pessoal? Ele pegou, colocou uma fitinha de outra cor e colocou mais embaixo. Por quê? Porque ele sabia que o cara já ia estar cansado de ver tanta gravação e ia ficar cansado. Tanto quanto que ele pega a última fita, ele fica revoltado, que primeiro ele vê que é o Chespirito, que é o nome dele artístico, do Shakespeare com a comédia.
E aí ele vai se tornando famoso no México com esse nome, todo mundo vai gostando dele. E aí o que acontece? O chefe dele chama ele na mesa e fala: olha, eu tô bravo com você, mas eu te falo, fazia muitos anos que eu não ia com uma coisa tão boa. O programa Chapolin vai ser um sucesso. E aí ele abraça a causa, começam a gravar e ele, como eu disse, ele trabalhava com alguns personagens e foi introduzindo outros, né? Como Carlos Villagrán, que é o que se tornou o Kiko depois, que fez um monte de personagem famoso no Chapolin. Chamou a Angelita, que se tornou a Bruxa de 71, que também fez várias participações. E a Margarita, que na verdade é a Florinda. Tá? Carlos Villagrán também não usaram o nome, usaram Marcos não sei o que Gran também, que não pôde mencionar o nome deles porque eles não autorizaram, tá? Então, já deixando bem claro, Carlos Villagrán, que é o Kiko, e a Florinda Mesa, Dona Florinda, não autorizaram essa biografia da HBO Max. E aí o que acontece? Ele vai conseguindo sucesso, vai se tornando cada vez mais famoso, só que o grande empresário, filho do empresário e dono da Televisa, vai insistindo em chamar o Chespirito para o programa dele, só que o Roberto Gomes Bolanos vai recusando. E aí, pessoal, ele tem uma outra ideia genial. Com o passar do tempo, ele vê a filha dele com um suspensório, lembra da infância dele, aquela parte que ele ficou com a tia, e aí ele tem ideia de criar a Turma do Chaves pelas coisas que ele vivenciou na infância. Então, era um chapeuzinho. E a vila, ele teve a ideia com as pessoas da vila que ele passava lá o dia. A bruxa, a fofoqueira, a menina chorona, o pai que não queria trabalhar, o cobrador de aluguel que vinha cobrar o tio dele, que ele se escondia, aquele golzinho, o seu barriga, e o professor Girafales, que ele criou através do Rubem Agui, que sempre foi um grande amigo dele, junto com a Marieta Antonieta de las Neves. E aí, pessoal, quando ele teve a ideia, ele começou a fazer muito sucesso, e como eu disse, o dono da Televisa queria ele custe que custar, não importava o dinheiro. Só que ele fez o que, pessoal? Ele decidiu renovar com a emissora, o Canal 8, que era a emissora, só que ela não tinha tanto investimento. Eles literalmente tiravam leite de pedra para fazer os episódios. Só que eles sabiam que com o apoio da Televisa ficaria muito melhor a qualidade, né? E aí o pai do dono da emissora morre, da Televisa, e ele decide fazer o que, pessoal? Comprar o Canal 8. Com isso, ele consegue o Chapolin e o Chaves. Com isso, ele começa a ganhar um monte de dinheiro em cima, começa a fazer um enorme sucesso. E aí vai começando as polêmicas que a série criou, que algumas eu sei a respeito e outras não. Por exemplo, com o Kiko se achando maioral, falando um monte de besteira, falando que estava cansado dos papéis deles monótonos, que ele estava reciclando, que o Roberto Gomes Bolanos estava decadente. E também começa a polêmica no casamento do Chespirito com a Graciela. Conforme os filhos vão envelhecendo, o casamento dele vai ficando cada vez pior, ainda mais que ele vai ficando mais na carreira do que na própria família. Tanto que ele até fala, tenho duas famílias, a família dos artistas, né, da Vila do Chaves e Chapolin, o Chespirito e seus amigos, e a família dele, que é a Graciela, os 6 filhos. Só que ele não conseguiu dividir isso, e com o tempo ele foi caindo no charme da bela Florinda Mesa, né, que é a Margarita, que ela primeiro namorou o Kiko, depois ela namorou o diretor, e quando que ela estava noiva do diretor, ela teve um caso com ele ainda, quando que eles foram fazer uma apresentação internacional na América Latina, e no Chile ele acaba traindo a esposa com ela. Só que aí, passa o tempo, vai começando um atrito entre os artistas, né? O Chespirito, o Ramon, o Carlos, vai começando a formar um problema, ainda mais que ele é chamado para fazer o Acapulco, ele acha que no episódio do Acapulco lá ele vai conseguir reerguer o casamento dele, mas as coisas não são bem como ele imagina. Ele tem a maior briga lá com o diretor, que descobre que eles têm um caso, a Florinda coloca ele na mesa, literalmente,
fala, ou você acaba com o seu casamento porque eu não vou ser mais noiva. Ela pega o anel de noivado dela, joga no mar e dá um ultimato nele. Ou você decide agora se você vai ficar comigo ou vai ficar com sua família. E aí ele fica dividido, mas ele não quer acabar com o casamento dele e nem com o futuro dos filhos, ainda mais que ele está muito apaixonado pela Florinda. Ele fala, eu estou apaixonado como se eu fosse um adolescente besta por ela. E aí, pessoal, para ajudar ainda, a gente descobre que o Carlos Villagrán, que é o Marcos na série, ele decide sair. Ele quer montar o próprio programa dele, primeiro na Venezuela, depois não dá certo, eu descobri que ele grava no Peru. E para ajudar ainda, ele decide levar o Ramon, pessoal, que é o seu Madruga. Ele pega o Ramon junto com ele e vai para esse programa. Só que ele fala que ele que criou o Kiko e ele que vai ser o detentor. Até que a Televisa fala, tá bom, eu vou deixar você usar o personagem do Kiko, contanto que esteja nos créditos Roberto Gomes Bolanos. Ele acha um ultraje, mas aceita da mesma forma. E aí, como eu disse, a Florinda deu um ultimato. Tem aquela cena icônica do Chaves da fogueira, colocaram até a trilha original e as vozes dos personagens originais, que ficou muito bom, uma verdadeira nostalgia. Decide acabar realmente com o casamento dele, ainda mais que uma das pessoas que trabalha na família dele encontrou o sutiã da Florinda e escondeu da Graciela. Só que uma hora ela não aguentou e entregou para ela. Depois de um ano, a Graciela, quando que o Chespirito esquece o aniversário de casamento de 20 e poucos anos, ela decide terminar. Ainda mais que ela mostra o sutiã, que é desde a viagem do Chile, que trouxe as roupas junto com o sutiã dela. Ele nem percebeu. Eles acabam o casamento, cada um continua a sua vida. E aí, como eu falei, ele vai falar com a Florinda, decide assumir um relacionamento com ela, tanto que depois eles até casam, né? Vivem por muitos anos. E aí, o que acontece? A turma do Chaves se dissolveu, cada um foi para um lado, né? Até o próprio Ramon, o Carlos, o Rubem saíram, e a série acaba como? Ele em Bogotá em 1991, ele chegando com a turma do Chaves reformulada, né? Tanto que ele introduziu o Godines, mas como personagem principal, o Jaiminho, que é aquele que quer evitar a fadiga, e a Dona Neves mais para frente junto com a Chiquinha, né? Já que o Kiko e o seu Madruga não estavam mais no elenco. E aí vai mostrando que ele se tornou uma verdadeira febre, mais de 3 milhões de pessoas que foram lá ver o Chaves, e acaba dessa forma que ele vai olhando na TV e fala que ele queria que voltasse no passado, que ele queria reviver um monte de coisa que ele passou. E bate aquela verdadeira nostalgia, mostrando cenas reais dos personagens, né? Todos os personagens da Vila do Chaves. E fechando a série com chave de ouro, quando eles cantando Que Bonita é Sua Roupa. Que é aquela música, Que Bonita é Sua Roupa, que é classicona. E a série termina dessa forma, que eu diria espetacular e nostálgica. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei, pessoal. Pessoal, eu assisti agora os últimos 3 episódios, já até acabei de vir fazer análise aqui, porque eu estava esperando para assistir de uma vez e fazer para ficar com a mente fresca e fazer já inspirado. Eu achei a série muito boa, eu achei que conseguiram retratar fielmente os personagens, a história do Roberto Gomes Bolanos, a criatividade, como ele era um verdadeiro gênio na época, né, nos anos 70, para ele ter criado o Chapolin, o professor Chapatin, que foi uma das primeiras criações dele, que era da mesa quadrada. Eu também gostei muito que mostrou como eles eram uma verdadeira família, né? O elenco do Chaves, o seu Madruga, a Chiquinha, a Bruxa do 71, a Dona Florinda, o Kiko, o Girafales, o seu Barriga e o irmão dele, que é o Godines, que também sempre trabalhou do lado do irmão dele. Agora, o que eu não gostei, pessoal, eu achei que, como que os filhos, os herdeiros do Roberto Gomes Bolanos nunca se deram bem com a Florinda à mesa, e eles não sabem realmente o que de fato aconteceu na história do Carlos Villagrán e o Roberto Gomes Bolanos, no caso o Kiko e o Chaves, depreciaram a imagem por completo do Carlos Villagrán, mesmo mudando o nome, e também da Florinda. Não sei ao certo se tudo o que aconteceu lá foi verdade. Eu sei da história da Florinda, que
Ela realmente namorou o Carlos, depois ficou noiva, depois terminou e depois ela teve um relacionamento com o Roberto e se casou. Mas essas picuinhas eu acho que respingaram muito na série e eu acho completamente desnecessário. Tanto que eu estava lendo umas análises aí, muita gente reclamou isso, que achou desnecessário isso daí. Mas mesmo assim, pessoal, eu recomendo vocês assistirem. Eu achei muito nostálgica, assim, uma verdadeira volta à sua infância, ainda mais para aqueles que assistiram Chaves e Chapolin quando eram crianças, com seus avós. Foi uma coisa assim marcante, emocionante. Mesmo com essas críticas aos atores, né, que estão vivos ainda, o Carlos Villagra e a Florinda Mesa, eu dou uma nota 9 para a série, pessoal. E aí, vocês concordam com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos e coisas, continuem firme aí. Isso. Até a próxima.